Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal, sou Hermínio Torres. Cristine Guadelupe. Olá pessoal. Matheus Peçanha. Olá pessoal, eu gostaria de dizer que recentemente eu descobri a maior vantagem de estudar recursão de cauda, que é recursão de cauda. Que são os meus colegas aqui da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. E hoje iremos entrevistar José Valim, da Dashbit, criador do Elixir. Tudo bem, Valim? Tudo ótimo, e vocês? Tudo jóia. Então, você, para a comunidade de Elixir, da BIM, dispensa apresentações, mas vamos supor que as pessoas que estejam nos escutando não sejam da comunidade. Como é que você se apresenta para pessoas que são da área da computação, mas que não te conhecem? Eu sou o José Valim, prazer. Você não fala que é criador do Elixir, porque eu lembro que eu tinha um colega que era professor, quer dizer, ele está aposentado, mas ele fala assim, que a principal coisa no currículo de um professor é dizer assim, ganhador do prêmio Nobel. Você tem quase isso que é na computação, que é criador de uma linguagem que ficou relativamente famosa. Não, vai se aparecer na conversa depois, aí tudo bem, mas mas a priori não. A priori é só com o nome mesmo. Legal. Então, alguns de nós aqui, eu falo nós, os que estamos aqui e os que nos escutam, sabem, mas nem todos sabem, que você fez graduação lá na Universidade de São Paulo. Eu já ouvi você falando em algumas entrevistas que foi uma engenharia, mas engenharia de quê? E que período, que anos você estudou lá na USP? Legal. Eu entrei em 2004 e eu acho que mudou, mas na época, quando a gente entrava na Poli, você entrava como engenharia. Você era engenheiro, aí no final do primeiro ano você escolhia uma grande área e depois você escolhia o curso. E então a minha formação eu acho que no diploma estaria algo como engenheiro elétrico com ênfase em automação e controle. Legal. E aí depois da graduação, não sei se foi imediatamente depois, mas você foi fazer mestrado na Itália, certo? Isso, então, eu imagino que isso ainda exista, na época ainda existe, na época estava apenas começando, é o que eles chamam de diploma duplo. Então, na metade do quarto ano, eu poderia ir para fora, e aqui na Europa, a engenharia não são 5 anos, é o que eles chamam de 3 mais 2. Então, eu vim para cá fazer os dois anos finais, que é o que eles chamam de mestrado, só que não é necessariamente um mestrado no Brasil, é uma bagunça, mas talvez você pode usar como mestrado, enfim, é uma bagunça, mas então em teoria eu fiz um mestrado europeu, mas não é um mestrado brasileiro, nem um mestrado americano, porque o Brasil é alinhado com o esquema americano, mas enfim, isso, aí é o diploma duplo. Então, na metade do quarto ano da Poli, eu fui para a Itália fazer os 2 anos desse diploma duplo, desse mestrado, aí eu tenho que voltar e fazer mais 6 meses, fazer o último semestre, né, apresentar minha tese também, lá no Brasil, e é a mesma nos dois, então você acaba reaproveitando muito. Só que eu já tinha conhecido minha esposa, eu acabei voltando para cá. Eu acho que eles fazem para você ter que voltar, para fazer o último semestre, para o pessoal voltar, mas comigo não deu muito certo, não. Não, eu lembro, em algum lugar você falou essa questão, ter conhecido sua esposa, que é polonesa, e aí acabou voltando para morar na Polônia. Mas aí, só uma curiosidade, qual foi a instituição que você ficou nesse período na Itália? Politécnico de Torino. Legal. O que você aprendeu nessa mistura aí de graduação no Brasil, mestrado na Europa? Você lembra se isso te ajudou a ser um melhor programador ou a criar Elixir? Ou foi basicamente o que você aprendeu depois, quando você estava já nas empresas, dando consultoria, na plataforma Tech? Academicamente, eu diria que não. Obviamente, ajudou de outras formas. Então, todo o time que fundou a plataforma Tech, por exemplo, nós éramos todos politécnicos.
E, por exemplo, o Hugo, que comanda a Elixir Raider, né? Eu literalmente conheci ou no primeiro, nós somos do mesmo ano, e eu conheci ele ou no primeiro ou no segundo dia da universidade, né? Porque eu morava em Goiás, e o Hugo veio do Pará, então a gente acabou se conhecendo bem no começo da faculdade, então tem essa parte de contato, tem a parte de você tem que ter um civirômetro alto, né? E isso sim ajudou, mas não em questão de formação. Tanto que é engraçado, porque quando eu fui fazer o mestrado porque quando eu entrei na Poli, eu não sabia que tinha essas opções, mas no primeiro ano eles falam assim, olha, inclusive tem muita gente que faz esse tal de diploma duplo. Então, quando eu ouvi, eu falei, pô, legal, quero fazer isso. Então era algo que eu já tinha uma ideia que eu queria fazer desse primeiro ano. E aí tinha algumas opções, França, Alemanha, Itália, acabei escolhendo a Itália. Nossa, eu esqueci onde que eu tava indo. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa, deu branco. Se o que você fez na graduação. Ah, isso, obrigado, isso. Então, aí eu fui escolhi, e aí acabei escolhendo a Itália, só que no meu quarto ano eu já estava começando a minha vida como programador. Eu estava fazendo automação e controle, que eu acabei escolhendo por ser uma área mais, tipo, generalista, tipo, mais general, tem muita matemática que eu gostava bastante na época, um pouco das diversas áreas. Eu falei, então, eu quero fazer isso. Só que, tipo, eu já tava programando e eu já sabia, cara, provavelmente o que eu vou fazer pelo resto da minha vida vai ser algo relacionado à programação. Talvez não pelo resto da minha vida, mas o meu foco. E isso é bastante comum. Então, tipo, eu tinha colegas de classe que já estavam na área de programação também, tinha outros que já tinham interesse no mercado financeiro. Parece ser algo comum, mas enfim. Então, quando eu fui para a Itália, eu já sabia que. E lá na Itália, eu fiz foi mecatrônica, que é algo mais focado em mecânica ainda. Então, eu sabia, putz, tudo que eu tô aprendendo aqui, eu acho que, na verdade, eu nunca vou utilizar profissionalmente, só que eu não tinha a opção de mudar, porque eles falaram assim, olha, eu perguntei, tipo, eu tô fazendo automação e controle, eu posso fazer um mestrado lá na Itália, nessa outra área? Eles falaram, olha, pô, você pode perguntar, mas talvez eles vão falar que não. E como eu já tinha decidido essa história que eu queria ir, já era um objetivo, aí eu resolvi fazer a mesma coisa. Então, basicamente, eu não usei, tipo, usei muito poucas coisas que eu aprendi na universidade de forma profissional. Tipo, as coisas que eu tinha, por exemplo, os poucos cursos que eu tive relacionado à computação era, tipo, coisa de redes, ou, tipo, introdução a C, métodos numéricos. Então, o que eu estava comentando recentemente, agora com essa parte do Numerical Elixir, é que tem muita coisa de métodos matemáticos, coisas relacionadas a derivadas, e relacionado a isso eu falei, nossa, então, tipo, agora, tipo, 15 anos depois, mais de 15 anos depois, eu estou usando coisas que eu aprendi, tipo, no segundo e no terceiro semestre da universidade. Então, mas a formação acadêmica acabou não impactando academicamente de forma direta no Elixir, eu tive que correr atrás dessas coisas depois. Boa. Falando agora mais sobre o tema da temporada do Elixir em Foco, né? Que inclusive termina com esse episódio, que é Elixir em produção. Nós vemos que você tem uma preocupação em ajudar organizações a adotarem Elixir, seja como coautor do livro Adopting Elixir, em divulgar as empresas que usam Elixir em produção, como na página principal da linguagem, e na participação da Erlang Ecosystem Foundation e na Dashbit através da assinatura de desenvolvimento em Elixir, que é a Elixir Development Subscription. Na sua visão, por que isso é importante para Elixir? Bom, a importância é se a gente não tiver a adoção, né, fica apenas como bom, eu acho que não cresce, né, é algo que a gente é o problema do ovo e da galinha, né, que a gente sempre que todas as novas linguagens têm que resolver, e eu acho que talvez nunca é resolvido de forma completa, mas tipo, legal, se existe o Elixir e os desenvolvedores estão interessados em utilizar a linguagem, se não tiver oportunidade profissionais, isso vai ser esse relacionamento dos desenvolvedores vai ser algo temporário. Eles vão pegar, aprender, fazer algo como vira um hobby, algo como um exercício assim, e aí depois eles vão ou então não acha o uso e aí vão fazer outra coisa. Então, e eu falei do ovo e da galinha, porque o outro lado também, se as empresas, por exemplo, se as empresas veem, nossa, isso é algo muito. A linguagem dá certinho, ou a plataforma cabe certinho com os nossos requisitos aqui, com as coisas que a gente quer resolver, mas não tem desenvolvedor, aí também não vai resolver o problema, né? Então, o foco
na adoção desde o começo, foi exatamente porque é essencial para o ecossistema, para a comunidade crescer e por aí vai. Valim, poderia falar um pouco sobre essa questão da assinatura de desenvolvimento em Elixir, né? Que é o Elixir Development Subscription. Como é que surgiu essa iniciativa? Qual o propósito dela? Dá um contexto geral. Legal. O Elixir, eu comecei fazendo ele no meu part-time, e aí em 2012 eu fiz uma apresentação para os outros diretores, sócios da plataforma Tech na época, e falei, olha, vocês deixam eu trabalhar part-time nisso? E aí com o tempo a adoção foi crescendo e tal, o interesse, eu acabei ficando full-time no Elixir, e eu não lembro quando, mas acho que foi 2017, por aí, foi quando, tipo, a comunidade estava crescendo e eu gostaria de ter mais pessoas trabalhando no Elixir junto comigo. Eu gostaria de ter um time trabalhando comigo, trabalhando no ecossistema open source e tal. Só que fazer essa conta fechar com a consultoria era muito difícil, porque, tipo assim, a gente poderia pegar alguém que acabou de sair de um projeto, mas essa pessoa, e a gente fazia coisas desse tipo, mas a pessoa trabalhava comigo por 2 meses, aí depois ia no projeto, e aí o trabalho que ela começou parava, eu tinha que trazer outra pessoa. Então, o objetivo principal do subscription foi, olha, como que a gente consegue resolver esse problema? Como que a gente consegue ter uma forma sustentável da gente ter um time que vai estar trabalhando na linguagem, mas também vai resolver um gap da adoção de Elixir dentro de empresas. E a gente tentou fazer o subscription, ele nasceu dentro da plataforma Tech, só que na época ele rodava escondido, então a gente não anunciava no site, quando o pessoal vinha muitos leads naturais, que a plataforma Tech era muito conhecida, então o pessoal falava assim, precisa de ajuda com o Elixir. A gente falava, olha, tem um Dev Subscription. E aí, quando a plataforma Tech foi acquirada pela Nubank, aí a gente veio, digamos, oficialmente e com o Elixir Dev Subscription, mas ele já estava rodando dentro da plataforma Tech por quase 2 anos, 1 ano e meio. Então foi isso, então a ideia, então como que a gente consegue crescer, né, o time que está trabalhando no ecossistema o tempo todo, ao mesmo tempo pegando feedback e ajudando empresas a rodar o Elixir em produção. E deu muito certo. Então hoje nós somos, por exemplo, 4 pessoas, o time, né, que está trabalhando com as empresas em open source. Então o Fios, o Felipe Sampaio, o Marlos Saraiva, o Wojtek Mar, que os 2 primeiros são poloneses, né, são brasileiros, o Wojtek Mar, que é polonês, e eu. Então nós somos um time de 4, nós também estamos investindo em open source também. Então, por exemplo, a gente trouxe o Jonathan, que é um estudante aqui da Universidade de Cracóvia, e foi ele que está conduzindo todo o projeto de Livebook, e ele está com a gente só para trabalhar no open source, tá? Então o foco dele é só investir no open source. Então esse foi o objetivo e o porquê nós criamos o serviço. Posso fazer uma pergunta, uma curiosidade sobre isso daí? Seguindo essa linha, vocês pensam em investir, por exemplo, usando o caso de sucesso do... Ai, me esqueci o nome dele, que está trabalhando com o Livebook. Do Livebook, do Jonathan? Ele. Investir nessa parte mais de diversidade. Desculpa a pessoa, é um nome complicado para brasileiro falar assim de início, né, e lembrar. É Jonathan, só que o J em polonês tem som de I, como Jonathan. Então esse é o nome fácil. Nome difícil é o nome do Wojtek, por exemplo. Você pegar o nome dele, o nome dele é que o Wojtek é apelido, então é fácil. Mas acho que o nome dele é Wojciech. E aí começa a ter uns sons um pouco mais. Mas o Jonathan é o Jonathan mesmo com o sodinho no começo. Tá, obrigado por ter explicado aí como falar, pronunciar corretamente. Usando o caso do Jonathan, vocês pensam em ter iniciativas como essa, tipo, trazer pessoas mais diversas, né, tipo, de minorias não representadas, né? Isso, é algo que a gente sempre discute, porque ainda mais agora, porque até é uma oportunidade relativamente nova para a gente. Então, tipo, a gente poder trazer pessoas para trabalhar em projetos open source e focar no projeto open source. É algo que a gente começou nesse ano, é algo que a gente não sabia que ia dar certo, e deu certo, é algo que agora a gente está vendo. Tipo, a gente consegue replicar. Então, esse é um dos pensamentos que a gente tem. Então, se a gente vai replicar e como que a gente consegue replicar com foco em diversidade. E tem outras coisas também que a gente faz, que, por exemplo, a gente está fazendo, a gente
não sei se patrocinar é a palavra correta, mas acho que vai mostrar bem. Por exemplo, a gente patrocina uma bolsa de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente está pensando em ampliar isso para ou mais bolsas de mestrados ou bolsas de graduação também. Então, é algo que, tipo, essas bolsas eu acho que não tem como a gente falar assim, tipo, olha, é para usos específicos, mas eu vejo como uma opção, eu vejo como uma opção exatamente de tipo de diversificar, trazer tanto o Elixir e trazer oportunidades para as outras pessoas de forma geral. Bom, é isso. Então, inclusive, se alguém se tiver algum professor, algum responsável por departamento estiver escutando, entre em contato. O que eu estou bastante interessado agora é pessoal que trabalha com machine learning ou inteligência artificial, utilizar as ferramentas do Elixir para fazer a pesquisa deles. Tipo, o motivo da pesquisa não... Tipo, o tópico da pesquisa, para mim, tanto faz, né? É o que a gente tá interessado. É mais tipo assim, olha, a gente tem que fazer pesquisa, sei lá, tipo, análise dos casos de Covid durante o ano de 2020, 2021, você tem que gerar os resultados, ou às vezes você tem que fazer inferência de alguma coisa, e fazer tudo isso utilizando as ferramentas do Elixir, e no final tem que ser o código tem que ser aberto. Tem um site bastante conhecido chamado Papers with Code, que agora muita pesquisa nessa área de muitas pesquisas e coisas relacionadas a machine learning, a data, eles estão publicando Papers with Code porque tinha uma crítica muito forte que o pessoal fazia uma pesquisa. A gente desenvolveu um algoritmo que é tipo 10 vezes melhor, por exemplo, né? E aí, como que replica? Ninguém consegue replicar porque o objetivo era publicar a pesquisa, né? Então, e como que eu replico? A gente consegue generalizar isso? Então, esse Papers with Code vem muito forte. Então, se alguém trabalha nessa área, ou conhece alguém que trabalha nessa área, fala, olha, a gente quer fazer pesquisa. Então, até coisas relacionadas ao Elixir mesmo. Então, recentemente, eu conversei, se eu não me engano o nome, com a Gabriela Mafra, que está fazendo um trabalho muito legal do Elixir com o TLA+. E aí, então, a gente quer fazer uma pesquisa de coisas relacionadas ao Elixir. Entre em contato, por favor, que a gente vai ficar muito feliz de patrocinar essas bolsas. De novo, não sei se patrocinar é a palavra certa. Mas, enfim, a gente está bastante interessado mesmo também na parte de machine learning. O tópico não importa, contanto que utiliza as nossas ferramentas, e a gente quer ver as nossas ferramentas sendo utilizadas mais no meio acadêmico, com coisas de ensino, ainda mais agora com Livebook. Um dos nossos objetivos é ter um ponto de entrada muito forte, muito bom, tanto para o Elixir quanto para essa parte de Data Science. É interessante que eu tenho um aluno de graduação que está fazendo TCC sobre isso, né? Ele trabalha no Ebanks e eu vou falar com ele, ver se ele quer fazer um mestrado nisso. Legal. Aproveitando um pouco o gancho aqui do Hermínio, comunidade, diversidade, é uma unanimidade entre todo mundo que a gente entrevista aqui, a importância da comunidade Elixir e o quão inclusiva ela é. Isso foi algo que vocês planejaram desde o começo, ativamente tentaram atingir ou aconteceu naturalmente? E qual que é a importância disso para você? O que você espera do futuro da comunidade Elixir para as minorias? É uma ótima pergunta. Eu acho que a minha resposta não vai ser a nível da pergunta. Eu nunca pensei muito sobre comunidade de forma geral. Eu já falei isso algumas vezes. Eu sempre tentei ter um relacionamento muito distante relacionado ao Elixir, relacionado a futuro, expectativas e coisas do gênero. Então, obviamente, tipo, tecnicamente, sempre planejei, mas tudo relacionado em volta foi... Eu nunca pensei muito sobre isso, porque... Bom, o motivo que eu me falo, o porquê é que, tipo assim, estatisticamente, a maior parte das linguagens de programação, elas falham. Então, eu fiz duas coisas. Tipo, pensando nisso, teve duas coisas que eu fiz. Então, uma, ajudar bastante na experiência de onboarding da linguagem. Então, sempre ser... Eu acho que foi daí que veio a comunidade. Eu acho que veio como consequência disso. Então, olha, pessoal precisando de ajuda, a gente vai ajudar, tipo, independente. Quem que a gente pode ajudar? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode deixar a experiência de começar com o Elixir ser uma experiência proveitosa, que o pessoal vai se sentir bem. Então, a gente preocupou
eu preocupei bastante com esse feeling de bem-estar, de ser algo proveitoso, que o pessoal gosta, né? Então essa foi uma das coisas, então olha, até porque, tipo, o pessoal não tem formação, né, com linguagens funcionais, né? Então a gente tá pedindo ao pessoal, olha, você tem que aprender uma linguagem funcional e uma plataforma que não é tão conhecida, por exemplo, como a máquina virtual do Java, um Node. Então a gente está falando também sobre programação de forma concorrente, programação distribuída. Então eu sempre tentei deixar a curva de aprendizado bem acessível mesmo, né? E o outro foi que eu tenho que me ficar distante de termos de o que é um sucesso de uma linguagem, o que é uma falha de uma linguagem. Até por motivos, assim, de sanidade própria, né? Porque, tipo, se estatisticamente é mais provável que vai falhar, eu não queria que, se falhasse, isso me afetasse pessoalmente de forma desproporcional. Então, foi mais ou menos isso. Então, não teve um planejamento, não teve uma ação específica, uma visão, além desse guia que eu acabei de falar. E agora uma curiosidade, mudando de assunto, ao longo desses anos, assim, que tipos de empresa ou organização ou quais que te surpreendeu mais quando você descobriu que elas adotavam o Elixir e por quê? O exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo do Nerves, que eu achei muito legal, porque quando eu comecei com o Elixir, eu sabia, tipo assim, olha, ele vai ser usado para web. É o meu background, era o background da plataforma tech. O pessoal que me seguia, me conhecia, tá? Vinha do background web. Só que eu não queria que o Elixir fosse uma linguagem web, apenas para uso web. Então, como referência, nesse caso, eu sempre peguei o Python mais como exemplo do que o Ruby, que o Python ele realmente conseguiu diversificar entre diversas áreas e tal. Então, o caso do Nerves foi muito legal, porque eu acho que foi o primeiro exemplo em que eu vi o pessoal realmente pegando o Elixir para algo que eu não sabia quase nada, ainda sei muito pouco, e fazendo algo muito legal, que para quem não conhece, o Nerves é para construir software embarcado, né? Em inglês eles falam high-end embedded, né? Porque não é um microcontrolador, é um Raspberry Pi ou um computador não tão potente, né? Como os desktops que a gente tem, ou os servidores. Mas enfim, eu achei muito legal. E a proposta deles, que foi mais o porquê do Elixir, né? A justificativa, não foi tipo assim por nada, né? Eles tinham um motivo muito claro, que era o seguinte: eles, na verdade, acho que começaram até com Erlang. Eles falaram, olha, construir software embarcado é difícil, né? Ainda mais quando o pessoal está trabalhando com linguagens tipo C, C++, então você está muito no baixo nível. E, tipo assim, às vezes, dependendo da forma que o sistema era desenvolvido, tipo, dava um problema no Wi-Fi e aí o seu hardware todo parava de funcionar. Então, toda essa ideia de ter os componentes isolados, a ideia de supervisores e tal, é muito importante para isso. Então, todo o seu Bluetooth, o seu sensor conectado lá, o Wi-Fi, eles são todos realmente independentes dentro do Nerves, tem sua própria árvore de supervisão para reiniciar eles e tal. Então, é um fit muito bom com a plataforma. E eles acabaram escolhendo o Elixir depois por causa do tooling. Exatamente esse foco que a gente estava falando, tipo, olha, tem que ser acessível para começar e tal. A experiência inicial tem que ser uma experiência muito boa. E aí eles falaram, olha, a gente quer trazer isso eles se identificaram com essas ideias também, e foi quando eles começaram a integrar o Elixir com Nerves com Elixir, ou enfim. Eu já tive uma oportunidade de usar um pouco do Nerves e realmente ajuda bastante. Existe algum ramo empresarial que você acha que se beneficiaria com o Elixir ou que seja com a BIM, mas você não conhece nenhum caso de empresa que use? Por exemplo, toda vez no final do ano, quando o site do Enem ou o SISU que seja cai, eu penso que definitivamente eles não usam a BIM. A priori não penso em nada desse tipo não, tipo assim, nossa, seria de forma geral seria bom, né, quanto mais empresas, pessoas gostarem da plataforma, utilizar a plataforma, mas a priori não penso em nenhum caso específico não. Então, girando a pergunta ao contrário, você pensa em algum ramo empresarial ou alguma empresa que não agregaria em nada usar Elixir? Essa é uma pergunta que eu já pensei, né, tipo, e tem discussões sobre isso, né, que é, por exemplo,
empresas de uso bélico, por exemplo, né? Talvez, provavelmente, já tem empresas que usam o Elixir, né? Talvez não necessariamente, tipo, o Elixir esteja rodando em algo particular, mas como parte do stack, né? E sempre tem aquela pergunta, né? Tipo, quando você cria o Elixir, você não cria para isso, né? Tipo, não é um objetivo, mas também não... Até onde eu sei, não tem nada que possa ser feito para evitar esse tipo de coisa. Mas se... Além de falar, né? Olha, idealmente preferia que não, né? Seria melhor que não. Mas com certeza vai ter usos que, infelizmente, não deveriam ser os usos, mas... Eu só queria complementar isso, que aí eu vi uma coisa acontecendo que é o contrário, mais ou menos, né? Tem um podcast novo chamado Elixir Newbie. Eu não sei se o host mas ele recentemente entrevistou um cara que ele é um veterano, né? Então ele deixou de trabalhar no exército e agora está aprendendo Elixir para se colocar como desenvolvedor. Recentemente na CodeBeam América, nós participando de conversas com pessoas da comunidade, uma pessoa dos Estados Unidos ela reclamou que é difícil contratar profissionais Elixir por conta do salário elevado. E conversando com alguns entrevistados aqui do Brasil também, esse assunto surgiu diversas vezes, assim, da dificuldade de contratação, a questão salarial, disputa com o mercado internacional. Você acha que isso pode prejudicar a adoção do Elixir no longo prazo? Eu acho que nós temos não sei em relação a prejudicar, mas eu acho que nós temos um problema hoje, que é a comunidade, é uma comunidade de forma geral, é uma comunidade sênior. Então, volta um pouco daquele problema do ovo e da galinha, que, tipo, muitos desenvolvedores que estão utilizando o Elixir, eles já têm experiência profissional, em sua maioria, e aí acabou criando empresas, por exemplo, que estão apenas buscando por desenvolvedores sêniores, e obviamente isso não vai escalar. Então, de novo, é o problema do ovo e da galinha. Então, a gente tem que começar a fazer o onboarding de pessoas em um nível pessoal júnior, tá? Tá começando a aprender a programar, tá na universidade ainda, começar a utilizar o Elixir, né? E aí a gente também vai começar a mudar também a visão das empresas. E isso tem que estar ocorrendo dos dois lados. A gente tem que estar mudando a visão das empresas já. Então, tem empresas, eu acho que, por exemplo, a Stone no Brasil está fazendo um trabalho muito bom em relação à diversidade, por exemplo, e trazer novos desenvolvedores para o ecossistema. Então, eu acho que isso é um problema e a gente tem que achar formas de resolver. A outra parte da pergunta, relacionado o salário e coisas desse tipo, e disponibilidade de desenvolvedor, o meu entendimento, então eu tenho pessoas conhecidas, pessoas da família também trabalham em TI, é que esse é um problema de forma geral, ele não é um problema específico ao Elixir. Obviamente, uns vão ser mais afetados umas comunidades vão ser mais afetadas que outras, né? Mas o meu entendimento, ainda mais agora, né, com a parte do remote, né, sendo acelerado, o pessoal trabalhando de casa, né? Se você não vai no escritório, qual que é a preferência, então, de trabalhar em uma empresa no Brasil, uma empresa nos Estados Unidos, né? Então, esse é um ponto muito forte e eu acho que vai ser alguns anos para a gente conseguir entender, eu digo de forma como indústria, qual realmente vai ser o impacto disso no longo prazo. Mas esse, até onde eu sei, é um problema que está acontecendo de forma geral. Então, escuta o pessoal falando, olha, a gente trabalhando com .NET, a gente não está conseguindo contratar. Às vezes a gente contrata, o pessoal fica um ano e aí já vai para um emprego lá para fora. E isso é um pouco da consequência dos, digamos, os tempos atuais e a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, todo mundo, de forma geral. É uma das coisas que estão mudando. Uma coisa que eu vivenciei quando eu entrei na comunidade Elixir e que eu vejo acontecendo com outras pessoas é que a comunidade tende a dizer que Elixir é uma linguagem difícil e eu particularmente não concordo com isso. Eu queria saber se você concorda e eu acho que esse mito, digamos assim, ou essa ênfase na dificuldade, na curva de aprendizado, pode afastar um pouco quem está querendo dar os primeiros passos para a linguagem. O que você acha que isso influencia? Olha, eu acho... Bom, obviamente tem um viés muito alto, mas eu não acho que o Elixir ele seja uma linguagem difícil. Eu acho que em termos de... É que é difícil, né? O que é a dificuldade, né? Então, mas acho que, por exemplo, assim, em questões de... Eu acho mais fácil, por exemplo, se você me dá um código... Então, as duas linguagens que eu tenho mais experiência na vida, Ruby e Elixir, tá? Talvez Ruby não seja o melhor exemplo, mas se você me dá um código em Elixir e um código em Ruby, um código que eu nunca vi na vida, eu provavelmente vou ter maior facilidade em entender o código Elixir. Então, eu acho que o Elixir não é uma linguagem difícil. Hoje, por exemplo, olhando
na hora que eu pego... Isso não é uma crítica ao Ruby, tá? É uma crítica mais às duas coisas. A mutabilidade e a orientação ao objeto. Eu acho que todo mundo... Eu acho que a indústria, de forma geral, colocou a orientação ao objeto como essa solução que representa o mundo real, não sei o quê, mas eu não concordo com isso, hoje eu não acho que isso é verdade, mas é como as coisas são apresentadas hoje, mas eu acho que o Rich Hick, que é o criador do Clojure, ele articula isso muito bem. Então eu acho que mutabilidade, orientação a objetos, eles são complexidade e são formas de complexidade que a gente tem no software hoje em dia. Só que é aquilo, tipo assim, isso é uma perspectiva que eu tenho hoje, quantos anos que eu tenho de carreira? Tipo assim, eu comecei a programar quando entrei na universidade, 2004. Então, nossa, tô perto dos 20 anos, mas tipo, profissionalmente devo ter começado em 2006, 2007. Então, digamos, 15 anos, né, de carreira. Isso é algo que para mim hoje é muito claro, mas não é necessariamente a perspectiva que a gente está tendo lá no começo, quando a gente está começando, quando a gente está ensinando. Então, eu acho que, tipo... E o pessoal do Erlang, eles fazem algo muito interessante. Quando eles ensinam o Erlang, eles quebram em dois. Eles falam, olha, tem o Sequential Erlang, que é o Erlang sequencial, sem concorrência e tal. Aí depois tem o Concurrent Erlang, que é a fundação também do Erlang distribuído. Então, eu acho, tipo assim, em termos de Sequential Elixir, o básico da linguagem, eu não creio que seja uma linguagem difícil, eu não concordo. Mas aí tem o próximo passo, que é o Concurrent Elixir. Aí você pode falar, o Concurrent Elixir, ele é mais difícil. Só que aí é aquela questão de perspectiva. No Elixir a gente fala sobre concorrência o tempo todo. Mas as outras linguagens, elas... E você pode falar assim, a gente tá falando de concorrência. Resolver coisas relacionadas à concorrência já são mais complexas. Só que as outras linguagens, elas não estão falando sobre isso. Certo? Então, tipo assim, a gente tá colocando o pessoal para falar sobre concorrência, e aí dá a impressão que pode ser mais difícil, mas as outras linguagens, eles não estão nem aprendendo esse skill, certo? Então, é tipo assim, se eles tiverem que aprender esse skill, com certeza vai ser muito mais difícil que o Elixir. Se as outras linguagens vão falar de sistemas distribuídos, com certeza vai ser muito mais difícil do que o Elixir. Então, acho que também tem um pouco dessa perspectiva. Na minha opinião, talvez é uma experiência bem diferente da sua, né? Mas na minha opinião é tipo assim, olha, na hora que a gente olha para o leque de tudo que é parte da linguagem, que a gente tem que aprender, pode dar essa ideia de dificuldade, mas também a gente está falando de um leque de coisas mais amplo do que as outras linguagens. E se a gente for expandir o leque para ser do mesmo tamanho nos dois casos, as outras linguagens elas vão ser mais difíceis, vão ser mais complexas, porque elas não têm essas coisas de concorrência, não têm essas coisas de distribuição tão integradas na linguagem, tão integradas com a plataforma. Então, por exemplo, assim, a gente está falando do casos de uso Elixir nas universidades. Eu acho que, por exemplo, se uma universidade tem curso sobre sistemas distribuídos e tal, eles deveriam estar considerando o Erlang ou Elixir deveriam estar considerando, assim, de forma bem forte. Então, eu diria que é um pouco isso. Eu não sei se essa é a sua experiência, não sei se respondi essa pergunta, mas eu acho que tem um pouco aí de... E também tem toda aquela parte ainda, né? Isso tem uma discussão na comunidade, que o pessoal fala assim, olha, o pessoal às vezes... Isso eu não escuto muito hoje, mas não passa a pensar, nossa, você tem desenvolvedor que tá utilizando o Phoenix faz 1 ano e não sabe nada de OTP. Aí eu falo, ótimo! Pra mim, na hora que o pessoal fala isso, pra mim é tipo, mission accomplished, sabe? Porque esse é exatamente o ponto. Por que o cara, na hora que ele... eu quero fazer uma aplicação web. Por que a pessoa tem que saber toda a parte de OTP, de recomeçar os processos, a parte de supervisores? O objetivo do Phoenix é exatamente abstrair isso para você não ter que pensar, né? Tipo assim, na hora que você tá fazendo o mesmo comentário nas outras linguagens, você fala assim, olha, o cara tá usando o Django lá, ou tá utilizando o Express, mas ele não sabe das threads ou do mutex que o cara tá usando lá para gerenciar o connection pool. Sabe, não tem isso. Então, eu acho que isso pode ser outras coisas relacionadas à questão de dificuldade. Mas, enfim, eu discordo. Eu acho que, a gente tem muitas coisas legais pra gente aprender na BIM, que dá essa ideia de, nossa, é uma curva de aprendizado longa também, mas a gente não precisa passar pela curva toda, e eu acho que a gente não deveria esperar também que as pessoas passem por toda essa curva de aprendizado.
Só para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal, assim, eu concordo com a sua opinião, eu não achei a curva de aprendizado, principalmente do básico de Elixir, difícil. E eu vinha de um background que eu estava trabalhando muito mais com ciência de dados e machine learning. Então, toda aquela questão de você precisa desaprender orientação a objetos, bom, eu já não aprendi mesmo, então não tinha nada para desaprender. Então, talvez isso também tenha ajudado, porque eu comecei no Elixir com uma cabeça bem mais aberta, muito mais voltado. A minha ideia inicial era explorar o Elixir, não era nem trabalhar com a linguagem, mas eu gostei tanto da linguagem quanto da comunidade que eu falei, é isso que eu quero para a vida, e comecei a trabalhar com ela. Mas talvez essa diferença de background aí também conte um pouquinho. E eu acho que o principal, quando você quer aprender alguma coisa e você se dispõe a explorar e você abre a mente para aprender do jeito que aquilo foi proposto, eu acho que as coisas se tornam não mais fáceis, mas mais prazerosas. Você não está lutando contra o paradigma da linguagem, você está abraçando ele. Então, acho que tem várias nuances aí que podem facilitar o caminho, e eu abracei Elixir com vontade. Ainda roxinho, que é minha cor preferida. Dando meus 2 centavos de participação. Na verdade, isso é obviamente uma experiência pessoal de cada um, né? Mas eu também não tive essa dificuldade inicial com Elixir, principalmente porque a maioria do código que eu vi, obviamente, era imperativo e OO, mas eu sempre senti que tava. Não é que tava errado, mas é que, tipo, não entrava muito na minha cabeça. Eu ficava olhando para aquilo e falava, gente, não faz muito sentido. E aí, quando eu acabei descobrindo o declarativo, o paradigma declarativo funcional, eu falei, nossa, isso faz muito mais sentido pra mim, no caso, né, pessoalmente, e me deixa expressar de uma forma mais livre. E aí, depois eu acabei descobrindo o Elixir e falei, ok, o que tava fácil se tornou mais fácil ainda. Eu falei, poxa, me encontrei então. Claro que tem a parte do ATP, que obviamente concorrência não é uma coisa simples e nunca vai ser, mas eu acho que comparado a threads e mutabilidade no geral, se torna bem mais simples de começar, pelo menos. E tem duas coisas, porém, dois parênteses que eu quero fazer na discussão. Tem uma parte que, exatamente essa conversão de orientação a objetos, é que o que a orientação a objetos faz é acoplar, né, o estado com o comportamento. Tipo, é o textbook definition, é a definição do livro, né? E o que o pessoal, às vezes, tem bastante dificuldade é que na hora que você remove esse acoplamento, o pessoal perde o senso de como estruturar o programa. E aí, a resposta é, você ainda pode acoplar as coisas se você quiser, você simplesmente não precisa, né? Então, e tem vários problemas que que existem na orientação a objetos, que são consequências disso, né? Você pega assim, herança. Por que você precisa de herança? Porque, pô, você acoplou e agora você quer mudar o comportamento, e aí, mas tá tudo acoplado, e aí você, não, agora já vai introduzir herança. Aí a herança introduz o outro problema, né? Pensar, não, então agora já vai ter herança múltipla, né? Então, tipo assim, existe o problema, né? E vão fazendo as soluções têm problemas e vai gerando essa cascata de complexidade. Então, esse é um dos pontos de vista, mas eu tenho que falar que tem uma coisa que eu ainda não acho tão fácil quanto, e não é relacionado à orientação a objetos, mas relacionado à mutabilidade, que é trabalhar com loops. Então, tipo assim, imagina que você tem um loop e você quer, sei lá, a gente quer um loop de funcionários, a gente quer pegar a variância, pegar a soma dos salários, não sei o que, fazer um loop complexo. Isso é algo que, tipo, você pegando uma solução imperativa, que o pessoal pode fazer a mutação da variável lá e somar, não compara e filtrar as coisas, né? Eu acho que esse é um problema, na minha opinião, ele é um problema que ele não foi resolvido em linguagens funcionais. Eu tive uma discussão sobre isso eu criei um repositório junto com o Nick há um tempo atrás, para o pessoal. Era um problema bem simples, você tinha cursos, e os cursos tinham vídeos, você tinha que filtrar alguns cursos e organizar o material. É um problema bem simples, eu pedi para o pessoal mandar soluções em linguagens diferentes, acho que a gente pegou até mais de 50 linguagens, e claramente, tipo assim, as linguagens imperativas, a solução para mim é mais simples, e eu venho desse background imperativo, né? Então não sei se é herança desse background, mas acho que não, acho que realmente é mais simples. E é engraçado, porque na hora que eu trouxe esse problema, teve um pessoal que utiliza Haskell, eles falaram, não, esse é um problema resolvido em Haskell, você só precisa usar A, B e C. E aí eu falava, você pode mandar uma solução, mas ninguém mandou a solução. Então, se tá resolvido, eu não sei, a solução não foi enviada. E, tipo assim, tem várias coisas no Elixir que a gente trouxe do Haskell. Então, por exemplo, toda a parte lá a gente tem um módulo stream em Elixir, que é para fazer o traversal
de coleções de forma lazy, a abstração ela veio do Haskell, a abstração principal que a gente usa internamente. Então eu estava bastante curioso, só que ninguém deu uma solução explicando o problema de forma geral. Então talvez está resolvido, mas eu não sei. Então, tipo assim, só estou fazendo parênteses para falar, olha, né? Tipo assim, realmente é tudo mais fácil. Existem coisas que não são tão expressivas, mas de forma geral, pensando na arquitetura do software, é isso aí. Eu não acho que o Elixir seja difícil, não. Puxando, continuando, né, esse caminho aí sobre iniciativas, né, como a gente reduz, né, essa barreira, né, para a gente atrair pessoas que estão iniciando nessa área, ou então que estão insatisfeitos, ou então, sei lá, querem experimentar coisas novas, né, ou diferentes, aprender novos paradigmas, coisas assim do tipo, mas que a gente pode ajudar com iniciativas na comunidade para que a gente reduza essa barreira, né? A gente tem aqui o Elixir em Foco, a gente tem o Elixir em Org, né? Que é das meninas que elas fazem no canal do YouTube também. Bastante focado em pessoas que são novas, né? Que querem aprender o Elixir, o Phoenix e coisas do tipo. E a gente está um pouco, nessa temporada, a gente está um pouco focado nessa parte de produção também, porque por muito tempo foi um pouco de dor também, né? Como é que a gente põe as coisas em Elixir em produção? Enfim, tipo, cria um novo release, né? Tipo, faz injeção de dependência ali, hot swap e coisas do tipo. E, por sinal, tem até um cara que ele tem blogado bastante sobre essa parte de deploy usando release e tudo mais, que eu achei bem interessante, porque é algo que eu sinto falta na comunidade, de ter material sobre isso. E é legal que ele está tendo essa iniciativa de cobrir. Depois a gente vai colocar os links de referência para essa parte de release. Mas a minha pergunta é como é que a gente pode atrair pessoas não só para linguagem, para a comunidade, mas ver outras iniciativas para puxar essa pessoa, né? Treinar, ter pessoas mais júniores, né? Onde a gente tenha essa curva aí bem equilibrada, né? Como tu falaste, hoje em dia tem mais pessoas sêniores e não tão júniors, e como é que a gente mantém esse equilíbrio, né, para a linguagem. Legal. Sobre o produção, só fazer um comentário. Deploy, ele foi durante muito tempo uma das maiores críticas relacionadas ao Elixir. E eu acho que são dois fatores. Era o Elixir, por exemplo, não ter release oficialmente e tal. Ainda mais comparado com, tipo, linguagens como Grow e Rust, que possibilita que você pegue, tem um binário lá no final e passe o deploy. Então, e o outro fator que deixa muito difícil é que hoje a forma como você faz deployment, né, é muito diversa, né? Então, tem Docker, tem Kubernetes, aí tem o pessoal fazendo na mão, tem o pessoal usando plataformas as a service. Então, é bem diverso, né? O que traz complexidade de problema. E já faz uns 2 anos, principalmente com o Elixir 1.9, quando a gente adicionou releases e começou a agrupar a parte da documentação, a gente começou a unificar bastante a discussão. E esse material, por exemplo, que você fala, ele sempre teve o pessoal sempre escreve, não, você pode usar o distillery com Docker para fazer isso, isso e isso. E só que é aquele negócio, ele vai e volta, né? Mas espero pelo menos agora que, sendo parte da linguagem, sendo bem mais estável, tem essa união, pelo menos em termos de durabilidade também, né? Um artigo que o pessoal escreveu hoje, a gente espera que vai valer pela próxima década e por aí vai. Sobre a questão de continuar a comunidade crescendo, a minha resposta sempre foi, como comunidade, eu vejo que tem um trabalho muito bom sendo feito no Brasil. Eu acho que a gente continua esse trabalho, né, de forma geral. Ainda mais, alguém me mandou uma reportagem, eu não sei o número certinho, talvez algum de vocês lembrem, uma reportagem falando que no Brasil estima-se que faltam 1 milhão de vagas de programadores. Tipo, tá faltando no mercado. Se tivesse 1 milhão de programadores, provavelmente eles achariam espaço no mercado de trabalho e tal. Então, acho que a gente continua fazendo esse trabalho, essas iniciativas que vocês estão fazendo. E eu acho que o outro lado é conversar com as empresas mesmo. Foi aquele ponto que a gente trouxe. Então, na empresa que você está, não sei o que, olha, o que a gente pode fazer? Eu acho que isso é bom para a saúde da empresa também, né? Porque, igual a gente está falando, se todo mundo ficar correndo atrás de sênior, não tem como, a matemática não fecha. Então, conversar na empresa, olha, tá tendo essas iniciativas tal e tal.
ou a gente sabe as iniciativas da comunidade, fala, olha, a gente como empresa, a gente poderia patrocinar, porque vai trazer mais desenvolvedores, a gente precisa de mais desenvolvedores, a gente precisa também, a gente tem que trabalhar esse meio de campo também, né? E trazer mais empresas interessadas em apoiar essas iniciativas ou ter iniciativas próprias. Mas esse seria uma das direções, né, que eu exploraria. Então, Valim, agora mudando um pouco de assunto, eu imagino que você conheça, existe uma conferência da ACM, se não me engano, sobre História das Linguagens de Programação, é a HOPL, né, HOPL. Na terceira edição, que foi em 2007, o falecido Joe Armstrong apresentou o artigo A History of Erlang, uma história de Erlang, que é muitas pessoas que querem conhecer, por que o Erlang é assim hoje em dia, vão lá e leem, e é interessante que lá no link que eu vou deixar na descrição tem o texto do artigo e tem um vídeo da apresentação que ele fez na época, já em 2007 eles filmaram, né? A mais recente versão dessa conferência foi a 4, né, que seria realizada presencialmente em 2020, mas acabou sendo realizada online em 2021 e incluiu Clojure, F Sharp e até linguagens que para mim não são tão conhecidas assim, como Groove, Oz. E vamos supor que aconteça uma ROPL 5, né? Na 4 o LX ainda não podia participar porque eles têm uns critérios, mas e a LX se encaixa nos critérios dessa ROPL 5? Você pensa em submeter um artigo sobre a história da LX para contar um pouco a história da linguagem? A priori, a minha resposta é não. Mas, bom, sabe-se lá, né, quando vai ser o 5, mas não. Sei lá, a priori parece que não é o tipo. Não encaixa muito com o meu perfil, não sou muito de. Como vocês estão conseguindo perceber, não sou muito de ficar olhando para frente e nem para trás de forma geral. Mas eu vou te fazer olhar para trás um pouquinho. Muitas pessoas da comunidade elas expressam assim o amor, digamos assim, pelo pipe. Você se lembra? Pode falar um pouquinho para a gente como que foi a ideia, de quem foi, como que surgiu a ideia de incluir na linguagem? Eu não lembro os detalhes. Isso é outra coisa também, né? Eu sou conhecido por toda a minha família por ter uma memória muito ruim, tá? E eu tô falando sério, tipo assim, todo mundo da minha família sabe, tipo, na hora que alguém tá contando a história, vocês provavelmente vão lembrar, o pessoal vira pra mim, menos o José, porque não lembra de nada. Então, tipo, é conhecido, né? Mas enfim, o que eu lembro é que ele não era o Pipe, não sei como que eu vou explicar por áudio, é que a gente usa o pipe retinho, né, da vertical, ele era a barra de divisão com o sinal de maior ou igual. No começo ele era assim, e eu fiz assim porque ele era mais fácil de digitar, pelo menos no meu teclado, né? Um caractere fica do lado do outro. E aí alguém em algum momento, eu acho que eu até lembro o nome dele, porque ele participou do Elixir no começo e deu sugestões bem legais. No começo do Elixir tinha um grupo, sei lá, 10 pessoas que realmente participavam das discussões e tal. Acho que era, não sei como pronuncia, mas Oren Benkiki, ele trouxe outras linguagens funcionais, inclusive que tinha o pipe, do jeito que o pipe é no Elixir. E aí foi em algum ponto a gente fez essa mudança para parecer com as outras linguagens. Eu acho que na época era tanto ML, o Standard ML, e o F Sharp eram duas das linguagens. Mas o pipe ele veio. Então a história dele é meio confusa, assim, porque eu acho que, por exemplo, quando ele foi adicionado, eu não lembro se foi por causa de outra linguagem, mas quando ele virou o operador que a gente usa hoje, foi por causa de outras linguagens, mas eu não lembro a origem dele. Também tem algo que está relacionado com essa história, que tem um livro muito bom, um livro acadêmico. Então você falou a linguagem de programação Oz, Adolfo. Então, Oz ela foi criada pelo Peter Van Roy. Ela foi criada com um motivo acadêmico, e ela é utilizada nesse livro que eu gosto muito, chamado Principles and Techniques of Programming Languages, alguma coisa assim, a gente pode colocar como nota aí. Ele é bem acadêmico, assim, não tão acadêmico, assim, tipo, nossa, tipo, provar teorias e tal. Ele é um livro para você fazer durante um livro de graduação. E o que é bem legal desse livro é que ele começa com a linguagem, se eu não me engano, uma linguagem declarativa, uma linguagem com nada, assim, você, tipo, o mínimo de features necessárias na linguagem, então, sei lá, você consegue, você não tem mutabilidade, você não tem concorrência, não tem orientação a objetos, não tem nada, e ele
vai adicionando features nessa linguagem, pouco a pouco, mostrando o que essas features adicionam como poder expressivo para a linguagem. Então ele fala tipo assim, olha, agora que a gente adicionou isso, a gente pode fazer isso, isso e isso que a gente não podia antes. Então, é um livro bem legal, e aí então, essa linguagem OS, ela é multiparadigma, né? Que ela tem orientação a objetos, tem programação funcional, tem programação concorrente, tem tudo nela. E o que ele fala nesse livro é que ele fala, uma das perspectivas que ele tem de orientação a objetos é que ele fala, olha, orientação a objetos não é nada mais que... Então, o ponto, né, que é o que a gente usa em linguagens orientadas a objetos, então, objeto.método, não é nada mais que a conveniência de chamar aquele método passando o objeto como primeiro argumento ou passando o objeto de forma escondida. Então, até tem linguagens que no Python tem uma parte que deixa isso um pouco mais explícito. Ele está falando tipo assim, olha, orientação a objetos, da forma que ele introduz nessa linguagem de programação, não é nada além de tipo ter essa conveniência. Na hora que você faz objeto, ponto alguma coisa, está passando um objeto de forma como primeiro argumento ou de forma escondida. Eu não lembro como é implementado em OS, mas essa foi uma perspectiva muito interessante, né? E esse é exatamente o acoplamento que a gente estava falando. Então, por que, por exemplo, o pessoal gosta bastante do pipeline, especialmente se eles estão vindo da linguagem orientada a objetos? Porque na linguagem orientada a objetos, você faz, olha, objeto.full.bar.bas. O que você tem no final? Você tem, olha, eu estou chamando full nesse objeto aqui, aí esse vai me retornar alguma coisa que eu tenho que saber que tem que ter um bar nele, ele tem que me retornar alguma coisa que eu tenho que saber que tem um bus, e aí eu sei no final. No Elixir, no pipeline, você tem a mesma expressividade, só que ela é explícita, falando, olha, eu tenho esse valor aqui, essa estrutura de dados, e eu estou passando por esse módulo aqui, e eu sei qual que é esse módulo. Depois eu vou passar esse outro módulo, que eu sei qual que é esse outro módulo. Eu vou passar esse outro módulo. Então, ele quebra, né? E aí fica bem claro. E outra coisa que é legal, que o pessoal pega, historicamente, o pessoal pegava diversas coisas que eles atribuíam à orientação a objetos. Então, o pessoal falava, não, você precisa ter uma linguagem orientada a objeto para ter encapsulamento, você precisa ter uma linguagem orientada a objeto para ter polimorfismo. E é engraçado que o pessoal sempre usou isso como para ser um motivo, né, de você ter linguagens orientadas a objetos. Só que, tipo, a gente sabe desde a década de 80, então, tipo, a gente tem papers da década de 80 mostrando como adicionar o polimorfismo, tipo, o paper literalmente falando isso, olha, existem linguagens orientadas a objetos dessa forma de polimorfismo, e a gente quer adicionar isso nas linguagens funcionais. E o paper, tipo, implementa, mostra, e é parte do Haskell já faz também, tipo, quase 3 décadas. Então, o livro é muito legal, porque ele quebra todos esses conceitos. E eu achei muito legal essa perspectiva dele de orientação a objetos, e como que ele fala. Aí isso foi relacionado ao pipe, né? Porque eu falei, putz, então, tipo, eu posso ter essa conveniência também, né? É o pipe aqui que vai ser parecido o ponto de linguagem orientada aos objetos, mas de uma forma um pouco diferente. Então, eu não lembro, tipo, o que veio primeiro, o que estava no meio, o que estava no final, mas são tudo coisas relacionadas a essa discussão. Eu gosto muito desse livro, se não me engano, é o Concept Techniques and Models of Computer Programs. É esse, né? Isso aí, Boa. Ele e o Structure and Interpretation of Computer Programs também acho que são as bíblias de linguagem de programação. E eles mostram muito como, na verdade, orientação a objetos e funcional acabam não sendo tão diferentes assim no final das contas. É só mais um conceito de explícito e implícito de estado, e enfim, né? Mas vale muito a pena esses dois livros, apesar de serem densos, né? O Concepts, ele é mais de 1000 páginas, se eu me lembro bem. Mas é tipo assim, é um dos poucos livros acadêmicos assim que eu li do começo ao fim, porque ele é tipo assim, ele parece, ele é uma jornada, sabe, tipo assim, tipo, você vai, tipo, você fica, você quer acompanhar o desenvolvimento do personagem principal lá, que é a linguagem de programação. Você fala, nossa, o que ele vai adicionar agora? Então, é bem legal. Sim, o Structure vai na mesma pegada. Matheus, a próxima é sua. Me perdi. Me empolguei com o SQL e me perdi. Você acha, como que foi assim, o processo de estudo e prototipação da linguagem?
E se você acha que a mudança de paradigma, né, no caso eu tô pegando seu background de O imperativo e indo para concorrente funcional, você acha que isso te atrapalhou em algum momento da modelagem? Ou, na verdade, você foi, assim como em Concept, foi uma jornada e você queria sempre descobrir novos caminhos? Foi mais como eu vi como uma jornada e um desafio, né? Então, porque tipo assim, para minha orientação, lembrando um pouco da história, um dos motivos que me levou a criar o Elixir foi exatamente a parte, olha, eu tava trabalhando com Ruby, o pessoal tava falando bastante da parte de concorrência e tal, querendo utilizar threads, falando que era difícil, eu queria buscar uma solução. Né? Inclusive, hoje ainda vejo o pessoal falando assim, não, volta aquela discussão, mas concorrência é tão difícil, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, tipo assim, um dos motivos principais que concorrência é difícil nessas linguagens é por causa da mutabilidade. A maior parte dos problemas que o pessoal tem, não são os únicos, mas grande parte dos problemas de concorrência que o pessoal tem é relacionado ao data mutability. Né? Então, para mim, inclusive tem um livro também, agora esse não é um livro acadêmico, é o Seven Languages in 7 Weeks, que é um livro muito bom, acho que ele marcou bem a época, é um dos livros da década que ele foi lançado, com certeza. Ele deixou bem claro para mim que, olha, os problemas que eu estava tendo, todos eles deixariam de existir se eu não tivesse mutabilidade. Eu tenho que ter mutabilidade, mas se mutabilidade não fosse o meu default. Ele simplesmente resolveria a grande parte dos meus problemas. E eu sempre falo isso, né? Então, tipo assim, a melhor forma de resolver o problema é removendo o problema, né? É porque, igual eu tava falando, né, da orientação a objetos, o pessoal teve um problema, para resolver teve que adicionar a herança, aí depois para resolver a herança. Para mim, isso é o que a gente vê acontecer muitas vezes, e para mim é sempre um anti-pattern, né? Porque você tem um problema e aí você vai ter essa cascata, a gente tem que ter essa solução, tipo, se você consegue resolver o problema, que a raiz, né, é de forma ideal, e para mim, imutabilidade era isso, então para mim estava claro, olha, eu quero imutabilidade, de forma bem rápida, ele virou non-negotiable, então tipo assim, é um dos pontos principais. Só que eu não sabia muito, ainda mais na época, então, quando o primeiro protótipo que eu criei do Elixir, que é extremamente diferente do que a linguagem ela veio a ser, ele era uma linguagem que sim, era imutável, mas ela era uma linguagem orientada a objetos. E ela era uma linguagem com, por exemplo, a orientação dos objetos dela era baseada em protótipo, né? Que é o do JavaScript, só que o JavaScript mudou bastante nos últimos anos, mas na época, a orientação a objetos baseada em protótipo era um tópico que estava sendo bastante discutido. Então, tipo assim, eu falei, não, eu tava simplesmente tentando coisas diferentes, olha, e o meu molde, né, vindo de Ruby, vindo de orientação a objetos, eu falei, tava tentando resolver os problemas, então igual eu tava falando, nossa, eu queria polimorfismo, né, aí pra mim, polimorfismo é orientação a objetos, claro, então por isso que eu tenho que ter objetos na linguagem, né? E obviamente o protótipo não ficou muito bom no final, teve várias coisas que estava bastante insatisfeito. E aí foi quando eu falei, olha, eu tenho que como eu já entrei nessa jornada tentando buscar outras linguagens de programação, eu falei, então o que eu tenho que fazer agora é ver como, tipo, não é possível que polimorfismo só existe em linguagens orientadas a objetos, né? Não é possível que... Então, por exemplo, eu queria ter metaprogramação. Só que metaprogramação em Ruby, por exemplo, ela é muito baseada em runtime. Ou runtime, ou execução de strings. Eu falei, não é possível que essa é a única forma de metaprogramação. Eu quero ter metaprogramação a tempo de compilação. Eu não quero que o meu software fique se meta-reprogramando em tempo de execução, que isso é pedir para ter dor de cabeça. Eu quero ter metaprogramação a tempo de compilação, e eu quero que seja baseado em strings. Então, qual que é a solução? Então, resolver esse protótipo, ele me ajudou a decidir, eu quero polimorfismo também. Então, ele me ajudou a decidir o que eu quero, e aí eu falei, agora eu quero concorrência também. Então, agora eu tenho que achar quais são as diversas formas de que esses problemas são resolvidos em diferentes ecossistemas. Então, é basicamente assim, um papel de curadoria, digamos assim, olhando em diversos... E aí teve linguagens que elas foram bastante influentes nesse processo. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse protótipo é olha, o Erlang, você está construindo na plataforma do Erlang, então
vai atrás do Erlang, pega o máximo de inspiração do Erlang que você puder. Então o Erlang, obviamente, foi muito influente. Clojure também, bastante influente, diversas ideias. Então, a parte de polimorfismo em Elixir, ela vem através de protocolos. E, na verdade, existem protocolos em Haskell, através de type classes, em Go, que eles chamam de interface. Mas eu acabei indo com a nomenclatura do Clojure, exatamente por ser uma linguagem dinâmica também e tal. Foi o que mais próximo ali em termos de comparação. Então foi pegando um pouco de cada coisa, em diferentes áreas. E obviamente, então eu falei a parte de coleções, aí isso veio de Haskell. O doc tests que tem no Elixir, o pessoal gosta bastante. É uma ideia que veio do Python, né? E foi uma contribuição. Então, a parte de anotações, a coisas que vem, que o Python ele chama de decorators, né? Então, é uma parte que vem um pouco do Python, um pouco do Erlang, um pouco do Java. E aí foi vendo as coisas e falando, tipo assim, olha, isso se encaixa na máquina virtual do Erlang? Encaixa bem? Que a prioridade é encaixar bem na máquina virtual do Erlang. E se sim, faz sentido no contexto da linguagem? Faz, então provavelmente vai ser uma parte do Elixir. Então o processo foi mais ou menos esse. Continuando nessa pegada, nesse assunto, vocês e você, né, da organização, né, da linguagem, vocês ficam olhando outras comunidades, outras linguagens, o que eles enfrentam de desafios hoje atuais, né, o que eles olham para o futuro. Claro, já falaste aqui que não olha muito pro futuro, olha muito para o hoje, para atrair, né, puxar essas ideias, essas soluções para fazer testes isolados, né, toques ali para ver se encaixa bem na VM do Erlang, algumas experimentações, lança essas ideias sei lá, no issue track para ver outras pessoas debaterem soluções de como colocar, pode falar um pouco sobre como é esse processo? Legal. A outra parte do Elixir, que ele também vem dessa... Porque, tipo assim, também, se a gente vai em um nível acima, né? Aí você fica perguntando por quê até o final, né? Então, tipo assim, olha, eu quero ter metaprogramação. Mas nesse momento eu também me fiz a pergunta, mas peraí, por que eu quero ter metaprogramação? Por que eu quero ter polimorfismo? Né? Então, e o que ficou claro era que isso virou os três objetivos da linguagem na época, né? Que era compatibilidade, ou seja, ser compatível com a plataforma que a gente está construindo em cima, extensibilidade, que é onde cai polimorfismo e cai metaprogramação, e produtividade, que é o foco no tooling, que a gente falou, o tooling, a experiência do desenvolvedor, por aí vai. Então, a gente criou. Então, tipo assim, só o pessoal não ficar pensando que, tipo assim, ó, nossa, não tem planning nenhum. Tipo, tem um planning técnico, né? E teve esse processo de desenhar a visão da linguagem, né? E o motivo... Então, a gente falou sobre produtividade, a gente falou um pouco sobre compatibilidade, e o motivo que a acessibilidade é importante é exatamente por causa do seguinte, se a gente pega a competição do Elixir, eu estou fazendo competição entre aspas aqui, a gente falou F# da Microsoft, Swift da Apple, né? Então, como que a gente, ainda mais na época, a plataforma tech devia ter 20, 30 pessoas, como que a gente pode competir, de novo, entre aspas, com essas linguagens de programação? E para mim era bem claro que, tipo assim, olha, tem que ser todos juntos. Tipo, não pode ser apenas a plataforma tech. Todo mundo tem que ter esse poder de pegar a linguagem e trazer ela, mudar ela, trazer ela para estender ela a novos domínios para resolver os problemas, né? E aí volta na discussão. Então foi por isso que eu fiquei bastante empolgado com o Nerves. Porque eu sabia que eu ia pegar o Elixir e estender para a web, mas o Nerves foi o primeiro exemplo de alguém pegar o Elixir e estender para um domínio que eu não estava planejando, né? E teve outros domínios que estavam sobre o meu ponto de visão, que é a parte que logo após ser lançado o Elixir 1.0, o meu foco estava no que virou eventualmente o GenStage e que eventualmente depois virou o Broadway, que é exatamente essa parte de data processing, data pipeline. Isso estava... Na época tinha um movimento que eles chamavam de reactive, não lembro qual era a palavra, reactive events, alguma coisa assim. Isso estava bastante em discussão há uma década atrás, tinha a parte do Reactive Extensions da Microsoft, tinha o pessoal do Akka, eu falei, pô, isso é
perfect fit aqui para a máquina virtual do Erlang. Então a gente tem que trazer a solução. Tanto que a gente discutiu bastante sobre o GenStage ser parte da linguagem, a gente achou melhor não ser parte da linguagem, porque não tem porquê, se for uma biblioteca e tal, e depois a gente construiu todo esse ecossistema em cima disso. Mas agora respondendo a sua pergunta de forma mais direta, então, para mim, eu sempre falo, pessoal, o que você gostaria de ver no Elixir? Onde você acha, quais são as áreas que você gostaria? Eu sempre falo, tipo, o Elixir ele foi feito de uma forma que eu não preciso ser a pessoa que responde essa pergunta. Então, e isso que eu acho que é empolgante. Obviamente, tem as coisas que eu gosto, pessoalmente, eu quero ver. Então, a parte de Numerical Elixir é uma iniciativa que eu estou envolvido, mas se não fosse, por exemplo, a participação do Sean, não teria nem começado. Mas eu acho que também é um exemplo muito bom, porque agora a gente tem o Elixir, a gente consegue pegar um subset do Elixir e rodar na GPU. E a gente não precisa fazer mudança nenhuma na linguagem para isso poder funcionar. Então, acho que é um exemplo muito, muito massa, muito legal. Tipo, cara, você tem um subset da linguagem, você pega agora, compila e roda na GPU. E eu tava até conversando com o Chão. Foi nesse período, há um ano atrás, foi no mês de novembro, quando eu comecei a fazer os primeiros tweets dos benchmarks. A gente estava mostrando, olha, isso aqui é 3.000 vezes mais rápido, 8.000 vezes mais rápido. Mas é isso. Então, tipo assim, para mim, o Elixir, ele é um enabler. É um enabler para todo mundo. Então, o que é o próximo da linguagem, com a nova área, o novo domínio, não é o meu papel decidir, e não é o papel da linguagem decidir também. Tipo, ele tá lá e estamos prontos para dar e tudo que precisa para dar o próximo passo, espero que já esteja lá. É algo nessa linha. Então, Valim, muitíssimo obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar alguma mensagem final para a comunidade brasileira de Elixir, ou até mesmo o pessoal que fala português, mas está em outros países? A gente sabe que a gente tem ouvintes em Portugal, talvez tenha também nos países que falam a língua portuguesa na África. Você quer deixar uma mensagem final? Nenhuma mensagem final em particular. Eu acompanho, igual você falou, né? Tem as comunidades, né? E é muito legal porque eu vejo também que tem a comunidade fora do Brasil falando em português que a gente participa e todo o trabalho que tipo assim, como a gente viu durante o nosso bate-papo hoje, eu não sou muito... Como que eu vou falar? É que em inglês eles têm aquela expressão que é o helicopter parenting, né? Que é o pai e a mãe que fica lá em cima de tudo que o menino tá fazendo, né? E que a gente tava falando hoje é exatamente isso, que, tipo, o meu approach foi sempre, tipo, de ficar distante, né? E a gente explorou por causa disso, né? Porque, tipo, se depender de mim, não vai escalar, né? Então é importante pra linguagem crescer e tal. E mesmo assim, tipo, eu fico muito feliz em ver as comunidades crescendo, né? Mais feliz ainda porque, tipo, não é por, né, graças à minha participação, né? É tudo graças à comunidade, né? O que eu gostaria de falar é só compartilhar, que eu fico realmente muito feliz de ver tudo que está sendo desenvolvido, os eventos, as discussões. Então, fica esse recado aí de felicidade e agradecimento. Um grande abraço, Valim, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixiremfoco.com. Estamos no Twitter como @elixiremfoco. Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.